reforçar o que o pastor tinha falado sobre convidar os nossos amigos, nossos irmãos, as pessoas que a gente conhece aqui para o nosso culto de família, para o nosso culto nos domingos, para as células. Tem uma pessoa lá da célula, não vou falar o nome, mas está aqui sentada, ia contar o testemunho dela, mas não vou contar em detalhe não, porque contar o testemunho dos outros não fica muito legal. Mas é o seguinte, eu fiquei sabendo, a gente ficou sabendo na cela, se você quiser saber detalhes, vai na cela, terça-feira, lá em Weston e em Boca agora, né? Então, o testemunho mais ou menos assim, ela simplesmente conversou com uma amiga no trabalho e foi bem rápido e bem simples, ela surgiu na cabeça dela de convidar a amiga para ir na célula. E a amiga rapidinho falou, tá bom, não vou. Então, às vezes, o que falta é a gente simplesmente falar, vamos lá na célula, vamos lá no domingo, vamos lá na casa de oração. Às vezes a gente pensa que não, preciso elaborar um plano estratégico e sentar, você faz uma apresentação de PowerPoint para o amigo, você fala, não, você vai aqui. Às vezes é só assim, o que você vai fazer domingo? Vamos lá na igreja, ponto. Então, tem mais. Não, mas tem que ir na célula para descobrir os detalhes. Tem o esporte, tem mais. Vou deixar os irmãos querer saber mais desse detalhe. Exato. Tem a parte 2, é uma série de testemunhos que os irmãos estão convidados a ouvir. Terça-feira. Não, aí você me complica com o pastor aqui, né? Mas amém, só queria deixar. É a célula livre esse mês, vai ser lá na Casa do Pastel, em Margate. Rapidinho, se você faz um Google, Casa do Pastel em Margate, não tem um endereço memorizado, mas Casa do Pastel em Margate, muito legal, tem vários snacks, tem pastel, coxinha. Minha esposa falou que é a melhor coxinha que ela já comeu aqui nos Estados Unidos. Eu concordo, não vou discordar, não sou doido nem nada. Então vale a pena ir. E é um momento muito legal porque lá o dono abriu as portas para a igreja, ele deixa a gente fazer nossa reunião ali, é tudo muito tranquilo, muito legal. Então convida um amigo também para ir, para comer para lembrar um pouco da comida brasileira e para estar junto. É muito bom ter amigos nesse país. Todo mundo aqui é imigrante. Todo mundo aqui, menos a Pamela, mas todo mundo aqui vieram de um país, vieram do Brasil, e a gente precisa de amizade, a gente precisa de um convívio bom, a gente precisa de exemplos bons. E eu consigo falar no meu testemunho que essa igreja é cheia de exemplos bons, é cheio de pessoas de Deus, é um ministério abençoado, amém? E hoje é o culto de família, um culto de família, que bênção. Talvez o tópico mais atacado dos últimos anos nesse país, infelizmente, aonde a descrição de família, o entendimento sobre o que é família, o que a gente precisa fazer, vem sido deturbado, atacado literalmente. Então, a responsabilidade minha e a sua é voltar à palavra de Deus e entender o que a palavra de Deus nos ensina sobre família, porque a gente vai ver uma história de hoje, só precisa de uma pessoa para mudar a história da sua família, para mudar gerações, para mudar a história dos filhos dos seus filhos e dos filhos dos filhos dos seus filhos. Precisa de uma pessoa, e eu creio que só uma pessoa está aqui hoje à noite. Cada um de nós temos essa responsabilidade, amém? Eu queria convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia, mas deixar aberta. A gente não vai ler agora, mas é só... Por enquanto, a gente vai ler em 2 Reis, capítulo 4. Deixa a sua Bíblia aberta, eu vou pegar a minha aqui também. Eu queria primeiro, antes de contar essa história dessa família da Bíblia, eu queria dar um pouquinho do contexto histórico, político, para a gente entender o que essa família estava vivendo, que é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. O povo de Deus, Israel, eles entram na terra prometida, em Canaã, perdem Moisés, entram com Josué, o líder do povo. Então tinha alguém que o povo olhava e falava, para onde eu vou? O Josué falava, vai aqui, não se esqueça do Senhor. E o povo conquista as terras, eles entram na terra e Josué morre.
E a geração que não conheceu Josué, que não foi ensinada nos caminhos do Senhor, perece. Eles seguem outros deuses e fazem o que não é bom para os olhos do Senhor e sofrem com guerras, sofrem com desafios. Aí o Senhor decide mandar juízes. Os juízes endireitavam o povo e falavam: ó, lembra da palavra do Senhor, vai para o culto no domingo, lembra de orar. E o povo se voltava aos pés da cruz do Senhor de novo. Então o povo se endireitava e acontecia isso de novo. E aqui eu não vou me alongar nesse contexto, porque são vários anos, centenas de anos nesse mesmo desdobramento. O povo se perde, o Senhor manda um juiz e o povo volta e etc. Então nesse vai e vem muito grande, aí chegamos no momento em que o povo pede um rei. Fala: o Senhor, agora eu quero um rei, eu quero ser que nem as outras nações. E o Senhor manda Saul, e Saul não fez o que era bom aos olhos do Senhor, e o povo padece. Aí o Senhor unge Davi, um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele queria, as intenções de Davi eram boas. Ele leva o povo a se prostrar ao Senhor novamente. Só que ele faz algo que não agrada o coração do Senhor. Depois de Davi, filho dele, que é o Salomão. Salomão, politicamente, financeiramente, economicamente, ele faz uma maravilha no reino de Israel. Maravilha. Talvez aí é conhecido como um dos reis mais ricos do mundo, se não o mais rico do mundo na história. Certamente o mais rico da história de Israel. Só que Salomão não cuida da família. Salomão, ele não cuida dos filhos. E o que acontece quando um não cuida dos filhos é que há divisão dentro da família. E quando há divisão dentro da família, isso se extrapola para outros lugares. E o reino de Israel, que era para ser herdado por um dos filhos de Salomão, é herdado em briga. E 2 dos filhos de Salomão querem o reino. E a matemática é simples, são 2 para um reino só, não funciona. Então o que acontece? Israel é dividido. Há uma divisão, uma quebra no reino de Israel. Se dividem entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul se chama Judá, com a descendência de Davi. O reino do norte fica sendo chamado Israel. Eu queria focar no reino do norte. Vamos ficar ali. Porque foi um reino que nunca teve um rei que seguiu o que o Senhor queria. Sempre tiveram reinos que fizeram o que o Senhor não gostava. Ficou muito difícil na vida de Israel. Muito difícil. O povo adorava outros deuses. Vieram um tal de Baal, não sei se você lembra na Bíblia. Começaram a adorar Baal através do rei Acabe, que tinha aquela esposa Jezabel. Misericórdia. Então levou o povo a adorar um outro Deus, a maneira em que a consequência disso foram guerras e mais guerras e guerra contra os sírios, e dava problemas geopolíticos, o problema contra próprios irmãos. Israel estava num momento muito difícil, muito difícil. Basicamente Deus não se falava de Deus, o Deus deles era Baal. Então esquece, não tinha adoração a Deus. Aí o Senhor manda um profeta, Elias, e Elias tenta falar com o povo: olha, se volta a Deus. O Elias serve como palavra de Deus, ele carregava a presença de Deus. E já Elias morre, vem o Eliseu. Aí o Eliseu, a mesma coisa, tentando fazer com que o povo acordasse, falava: olha, cuide dos seus, se volte ao Senhor. Um profeta trazendo até milagres ao povo. Muito difícil a situação de Israel. E no meio disso tudo, a gente chega em 2 Reis 4. A Bíblia acha espaço para contar a história de uma família. E eu queria ler a partir do versículo 8 com os irmãos. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Esse é o contexto de onde a gente está. Desafios, problemas imigratórios, problemas de escravidão. A Bíblia conta que certo dia Eliseu, o profeta, foi à cidade chamada Sunem. Ali uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição na casa dela. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido:
Sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Amém? Então a história é que havia uma família numa cidade chamada Sunem, e essa família percebeu que o Eliseu passava por ali, o profeta, aquele que trazia a palavra de Deus, aquele que trazia a presença de Deus, e convidou Eliseu para jantar com eles. E convidou algumas vezes. E acontece que eles decidiram construir um quarto para Eliseu na casa deles. A primeira vez que eu li esse texto, eu me perguntei, por que o Eliseu estava passando por ali? Qual que é o motivo dele passar por Sunem? Não tem expressão, é uma cidade que não é uma capital, nada acontece ali, politicamente falando, historicamente falando. Uma cidade até de pastos. Só que os estudos indicam que ele passava por ali porque ele era caminho para a capital de Samaria. Eliseu pregava na capital, então, assim, tecnicamente era o motivo que ele passava por ali. Mas eu creio que ele passava por ali porque nem sempre o Senhor escolhe lugares estruturados, nem sempre lugares bonitos, nem sempre lugares importantes, nem sempre famílias estruturadas e bonitas, nem sempre lugares perfeitos para ele passar. Mas ele escolhe uma coisa, lugares e famílias atentas a ele. Eu creio que o Senhor escolhe famílias atentas à palavra dele para ele poder passar. Então, a pergunta mesmo não é por que a palavra de Deus, Eliseu passava por ali, mas se a palavra de Deus passar por aqui, nós estamos atentos. Se a palavra de Deus passar pela sua casa, se a presença de Deus passar por você, pela sua família, você estaria atento, como aquela mulher estava, que ela percebeu Eliseu passando, ela parou Eliseu e falou, não, vem comigo, entra na minha casa, vamos fazer uma refeição junto. Eu acho que essa é a grande pergunta, e quantas pessoas Eliseu deve ter passado por ali? Quantas famílias Eliseu deve ter passado por Sunem a caminho de Samaria, toda vez ele fazia esse percurso, e ninguém convidou Eliseu para entrar dentro de casa. Ninguém percebeu que a palavra de Deus estava passando. Por quê? Porque para esse contexto era muito difícil, o povo trabalhava muito, havia muito o que fazer, era um contexto incerto, todo mundo tinha guerra todo mês, era um problema atrás de outro. Então eu estou preocupado com meu marido, eu estou cuidando dos meus filhos, eu não quero saber do Eliseu passando, eu não quero saber, não quero falar com ninguém, eu não tenho tempo para isso. Eu tenho que construir a minha própria casa, eu tenho que construir o meu futuro, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que fazer tudo, eu tenho tanta coisa a fazer, a minha lista não acaba e eu não tenho tempo para a palavra do Senhor. Eu creio que poderia ter sido isso, mas aquela família parou. Aquela família decidiu não ignorar a presença de Deus passando no meio ao caos, no meio às dificuldades, decidiram parar. Mas não só isso, não só parar. Eles decidiram se posicionar, decidiram se comprometer. Eles falaram, não basta só ter a presença de Deus aqui para uma refeição. Eu vou construir um quarto dentro de casa. E eles mudam a estrutura deles. Eles se refazem, constroem um quarto dentro de casa, com uma cama, com tudo que era necessário para o profeta entrar e ficar ali dentro. Imagina como a rotina dessa família mudou. Imagina como a estrutura dessa família mudou pelo fato que eles se posicionaram. Eles falaram, não basta só uma passagem. Eu quero a presença do Senhor firmemente aqui dentro de casa, com um quarto aqui dentro. E quantas famílias ao redor da família de Sunem tinham essa chance de ter tido a palavra de Deus dentro de casa, mas não tomaram essa oportunidade porque estavam despercebidos. Passaram despercebidos. Tinha muita coisa acontecendo. Trazendo para o dia de hoje, construir um quarto para o Senhor na nossa casa, é como se fosse assim, a gente parasse a nossa família e falar, senta todo mundo aqui. Agora a gente ora antes de comer, a gente agradece ao Senhor pelo alimento,
é a gente conversar com os nossos filhos e falar: olha, o papai está trabalhando, a mamãe está trabalhando, mas quem provê o alimento para a nossa casa é o Senhor. A presença do Senhor mora aqui. Antes de dormir, vamos sentar, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor porque nós estamos aqui juntos, felizes, sentados. Nós temos uma cama para dormir. E por mais que eu trabalhe, e eu friso muito isso com os meninos, por mais que eu me esforce tanto, por mais que eu tente, por mais que a sua mãe tente, a gente não consegue ter o que a gente tem se não fosse pela graça e misericórdia do Senhor. Tendo a palavra do Senhor com quarto na nossa vida, não se esquecer a cada momento, como em Deuteronômio 6 e Moisés ensina, olha, repetidamente fale sobre a palavra do Senhor para os seus filhos enquanto você dorme, enquanto você acorda, enquanto você anda, enquanto você come, enquanto você dorme. E não é ser chato de falar agora você vai ler o Salmo 91 inteiro. Não, mas é sentar em família, ter um culto em família. 5 minutos. Um culto em família. Eu lembro quando eu era criança, meu pai me fazia orar em casa. E eu orava só assim: Deus, obrigado pela mamãe, obrigado pelo papai, obrigado pelo meu irmão, amém. E eu ficava orando assim por uns 5 anos, eu me lembro mais ou menos, quando eu era criança. Mas orava. Pelo menos eu entendi que eu precisava orar. Eu não entendi o porquê, vou ser muito sincero com os irmãos. Eu não entendia nem para quê, mas eu entendi que meu pai falou que eu precisava orar. Então isso virou naturalmente normal para a minha vida, em que é estranho se a gente comer sem orar. É estranho se eu for dormir sem orar. E às vezes os meninos vão dormir, eu esqueço, estou fazendo alguma coisa, e eu esqueço, eles lembram, não, mas vamos orar antes de dormir. É trazer a palavra, a tradução do que eles fizeram no contexto de hoje, é trazer a palavra de Deus para a nossa casa. É isso, é ensinar para os nossos filhos que não importa o que a gente faça, a gente precisa mesmo da presença de Deus. Quando a presença de Deus entra na nossa casa e toma um quarto na nossa casa, nada fica normal. Muda. Fair warning. Nada muda. E aquela família começou a experimentar isso, nada muda. Ali no versos 12 ao 16, eu convido aos irmãos para lerem esse pedaço. Aquela família vivia dificuldades, como todos vivem. Aquela família tinha impossíveis, como muitas famílias têm. Aquela mulher não podia ter filho. E ter filho naquela época era extremamente importante. Não podia ter filho, guarda essa informação. Aí no versículo 12, o texto bíblico diz: ele, o Elias, o Eliseu, mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita, a mulher. E ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Você quer que intercedamos por você junto ao rei? Ou seja, você quer que a gente peça para que o rei te dê uma posição melhor no trabalho? Você quer dinheiro? Ou você quer que eu interceda do comandante do exército? Ou você quer proteção? É isso que você quer? Você quer proteção? Você quer ser protegido das leis imigratórias ou de seguranças? Ela responde: eu estou bem. Eu estou bem entre minha própria gente. Está tudo bem. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que a gente pode fazer por ela? E o Geazi respondeu: bem, ela não tem filhos e o marido dela é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta. E ele lhe disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E ela, assustada, contesta: não, meu senhor, não iluda a tua serva. Não faça isso ao homem de Deus. Eu imagino que aquela família tinha tentado tanto ter um filho, tinham orado, tinham pedido, tinham estressado, tinham chegado ao ponto até, me parece no texto, que eles desistiram, porque o profeta de Deus perguntou: o que você quer que eu te faça? Obviamente a resposta é clara: eu quero ter um filho. Mas ela falou: está tudo bem, não quero nada, está tudo certo. Desistiram. Só que eles não simplesmente desistiram do impossível, do milagre, do sonho. Eles fizeram o seguinte: eu quero a presença de Deus aqui em casa.
E agora que eu tenho a presença de Deus, está suficiente. Não preciso de mais nada. Meu milagre é pouco perto da presença de Deus na minha família. É pouco perto da noção de que a minha família serve ao Senhor. Eu já tenho tudo que eu preciso, glória a Deus, não preciso de mais nada. E no momento que ela desistiu de buscar o milagre, foi quando o milagre veio. No momento que ela falou, eu não preciso mais disso. A minha consciência é que eu estou feliz com a presença de Deus. E o Senhor veio e falou, agora sim. Agora a sua estrutura muda. Agora o impossível acontece na sua família e você vai ter um filho daqui a um ano. Amém? Ela parou de correr atrás do que era não essencial. Ela parou de correr atrás daquilo que não importa. E ela foi correr atrás do que era indispensável. E quantas famílias você deve conhecer estão hoje em dia correndo atrás do que não é essencial e tentando, eu quero meu milagre, eu quero ter filho. E o Eliseu passa assim, o milagre vai passando lá do outro lado. Aí eles estão aqui, não, eu tenho que construir isso aqui, eu tenho que fazer isso, eu estou muito ocupado, não dá tempo, não dá tempo. Não, vamos lá na célula, não dá tempo, que célula? Não, vou para que culto, cara, não quero fazer, eu tenho que construir minha casa. Aí o Eliseu indo embora. Quantas famílias você não percebe que deve ter acontecido isso no texto? E aquela família vem nos ensinar algumas coisas, né? Depois de um ano, o menino nasce, cresce, começa a trabalhar com a família, né? No pasto. Só que a vida continua, meus irmãos, a vida continua. A vida continua e a vida é dinâmica. Não dá para ser assim, perfeito. Eles receberam um milagre, o menino cresce e do nada, sem avisos, aconteceu do nada. No verso 20, a Bíblia vai falar o seguinte para a gente. O servo pegou o menino que estava doente e o levou até a mãe. O menino ficou no colo dela até meio-dia e morreu. Morreu. Sem avisos, um milagre que o Senhor tinha dado para ela, que Deus prometeu e falou que vai acontecer. Agora eu sou fiel, agora eu estou aqui, eu construí um quarto para a presença, o Senhor me deu sonhos, me deu plano, começou, aí me deu um milagre, aí está tudo bem, aí o milagre morre. Mas e agora, meu Deus? Mas e agora? Quantas famílias de hoje devem crer dessa maneira? Eu tenho um milagre, agora eu vou para ir, agora está tudo certo. Só que quando vem uma dificuldade, um impossível, fala, meu Deus, eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que não ia dar certo esse negócio de ser crente, eu sabia que não ia dar certo, o negócio de ter família, assim, não dá certo. Eu tinha que mesmo era fazer isso 24 horas por dia, eu tinha que mesmo buscar uma outra coisa. O que você faria no lugar dessa mulher? Eu sei o que eu faria, eu acho que eu chorava por 24 horas, não sei. No mínimo. Ela vem nos ensinando mais uma vez que o que sustenta a família não é o milagre em si, mas é a presença de Deus na família. Ela vem nos ensinar que o milagre não é tudo, que ela poderia ter perdido o milagre, contanto que a palavra de Deus vivesse dentro da nossa casa, vivesse dentro da nossa família. E aquela mulher então não se desesperou, ela não chorou, a Bíblia diz que ela não gritou, ela não culpou a Deus, ela não falou, agora eu não vou ser mais crente, eu vou ver o que está acontecendo em outro lugar, eu vou sumir daqui, eu vou mudar de estado, eu vou mudar de país. Ela não fez nada disso, ela voltou à origem, ela voltou à palavra de Deus, porque essa é a resposta final, única, para os nossos desafios, a palavra de Deus. E a Bíblia segue dizendo que ela foi buscar o Eliseu, ela foi querer falar com o profeta. Às vezes eu me vendo nessa condição, já aconteceu algumas vezes, em que o Senhor, eu penso, eu vim para esse país, nós vimos com sonhos, nós vimos com promessas, Deus abriu a porta, Deus nos deu vista, Deus nos deu condição de chegar aqui. E às vezes a gente chega, encontra dificuldade, e é isso. Às vezes parece que os sonhos e as promessas do Senhor morreram. Às vezes pode acontecer que a gente se encontre num momento em que se fala, mas Deus abriu a porta, Deus fez isso, Deus me prometeu, e agora morreu. O que a gente poderia fazer
essa mulher, no verso 25, do verso 21 ao 25, perdão. Leio no verso 21. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, ela deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus, eu vou e volto logo. E ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe, está tudo certo. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para se encontrar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Geazi, seu servo: olha lá, é a sunamita vindo. Ela caminhou em direção ao Senhor. E talvez a gente possa viver nesse momento em que a nossa casa está silenciosa. Não por falta de barulho, mas aquela sensação que morreu algum sonho, morreu alguma promessa. E tudo que você tem para fazer é subir no quarto da promessa, deixar os sonhos ali deitados, fecha a porta. Mas e agora? Agora caminhe em direção a Deus. Agora caminhe em direção à promessa. Fica tranquilo. Fica tranquilo. O foco dela foi o seguinte: eu vou sair daqui de casa, eu vou em direção à promessa. Eu não vou gritar, não vou me espernear, não vou me preocupar, eu vou ao Senhor. Vou falar com o Senhor. E no verso 26, o Eliseu manda o assistente falar com ela. O Eliseu fala o seguinte: olha, corra ao encontro dela e pergunta-lhe: está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? E ela respondeu: está tudo bem. Ela falou: está tudo bem. Talvez essa seja uma das declarações mais profundas e complexas da Bíblia, porque não estava nada bem. O filho dela tinha acabado de morrer. A promessa do Senhor, que o Senhor prometeu, tinha acabado de morrer no colo dela. Ela vai ao encontro do profeta, da palavra de Deus, e o assistente do profeta chega e pergunta para ela: está tudo bem com o seu filho? Ela fala: está tudo bem. Profundo. Ela preferiu ir direto na palavra do Senhor. Ela não falou com um amigo, com uma amiga, ela não colocou na internet, ela não foi buscar outras soluções. Ela poderia ter buscado outras soluções. Ela poderia ter desistido. Ela poderia ter enterrado a promessa. Ela poderia ter enterrado os sonhos e falar: agora acabou, não tem problema. Próximo, vamos tentar outra coisa. Ela foi direto para falar com o profeta. Ela chega então ao encontro do Eliseu, se derrama aos pés do Eliseu, conta o que acontece. E o Eliseu fala: tá tudo bem, eu vou mandar o meu assistente na sua casa para curar o seu filho. Ela falou: esse eu não quero. Eu não volto para casa se não for com você, Eliseu. Eu não volto para minha casa se não for com a presença do Senhor. Eu não quero nada na minha casa se não for Deus. Ela representa famílias que não querem nenhuma substituição. Famílias que não se contentam com nada a não ser a palavra de Deus. Famílias que não buscam coaching, famílias que não buscam livros de autoajuda, famílias que não buscam horóscopo, seja lá o que for. Eu quero o Senhor. Eu quero Deus. Eu não quero substituições. Eu não quero nem o assistente do profeta, coitado do Geazi. Se oferecer com tanta boa ajuda. Mas vai acontecer pessoas com boas intenções na nossa vida que vai oferecer ajuda. E tudo bem a gente falar: muito obrigado, mas eu estou focado. Mas eu busco a palavra do Senhor, eu busco o que o Senhor quer para a minha vida. E a insistência dela é mais do que insistência, na verdade, é discernimento. Ela quer levar para a casa dela a presença de Deus. O que a gente está levando para a nossa casa? O que a gente leva no dia a dia para a nossa casa? Será que é substituições? Será que é algo que vai fazer: ah não, acho que isso aqui vai alegrar a minha família, vai deixar a minha família contente? Pode até ser, mas se não for a presença de Deus, não vale a pena. O Eliseu volta para a casa dessa mulher. Ele entra. Depois eu convido os irmãos para ler esse texto com mais detalhes. Ele entra no quarto, ele chega lá dentro e fala: olha, e ora ao Senhor. O próprio Eliseu entra e o Senhor ressuscita o filho morto. Aquele sonho que foi perdido volta a viver.
aquela mulher, por causa dela, que ela foi buscar a presença de Deus para casa, ninguém pediu para ela fazer isso, nem o Eliseu tinha falado para fazer isso, ela tomou a decisão de discernimento, de falar: eu quero a presença de Deus na minha casa, na minha família. O filho dela, que acabava de falecer, ressuscita. Não basta só o assistente do profeta, não basta só o que parece ser bom, não basta só o que parece ser Deus. Eu preciso da presença de Deus na minha casa. E talvez você esteja aqui hoje, talvez já tenha desistido do seu milagre, talvez tenha desistido dos seus sonhos, talvez tenha desistido da sua promessa. Eu conheço alguém que talvez tenha desistido da promessa. E parece que tudo que a gente tem como resposta é Deus. Sabe aquela situação que você busca aqui e fala: não faz sentido, isso aqui não dá certo, isso aqui não dá certo. Logicamente, perante as leis, perante o histórico do país, isso aqui não dá certo, não vai funcionar para mim. Então a única solução é Deus. E eu falaria com os irmãos que se a sua única solução, única resposta for Deus, está tudo bem. Como aquela mulher, responda isso: eu só tenho o Senhor agora, é impossível para mim, a conta não fecha, não bate, não dá, eu só tenho Deus. Então se alegre, porque está tudo bem, mas corra para a promessa, corra para a palavra do Senhor, corra para a presença de Deus, e só lá se debruce aos pés do Senhor e conte para Ele o que está acontecendo, e fala: Senhor, eu não saio daqui até o Senhor entrar na minha casa, eu não saio daqui, eu só volto para minha casa, eu só saio da tua presença para a tua presença ir comigo para a minha casa, porque é só isso que eu preciso. Eu convido os irmãos para fazer essa oração hoje, para que a gente possa voltar para a nossa casa com a presença do Senhor, para que a gente possa construir um quarto da presença do Senhor na nossa casa, porque o que está morto volta a viver, o que está seco volta a florescer. Quando Deus entra na nossa vida, na nossa família, Ele muda a estrutura, Ele muda a rotina, e o que era impossível, pode ter certeza que é possível agora. Às vezes não é a vontade do Senhor, mas se o nosso foco é a presença dEle, eu quero é Deus, eu não quero os milagres, eu quero o Senhor. E se o Senhor estiver na minha vida, se o Senhor estiver comigo, está tudo bem. Só que você precisa estar disposto a mudar a sua estrutura, a mudar a nossa rotina. Aquela família construiu um quarto, tem noção do que é isso? Talvez o Júnior aqui seja o único que consiga fazer isso sozinho. Ele é bom. Talvez o pastor Felipe também. Mas tem noção, mais ou menos. Tem noção do que é fazer um quarto dentro de casa? É mudança de estrutura total. E esse é o momento, meus irmãos, de mudarmos a nossa estrutura dentro de casa. E não é amanhã, é hoje. É a gente sentar e falar: a partir de hoje, a minha casa funciona assim. A partir de hoje, a gente ora antes de comer. A gente agradece ao Senhor. A partir de hoje, a gente sabe que tudo é possível porque o Senhor nos dá, pela graça e misericórdia do Senhor. E aquele quarto fica ali, na presença do Senhor. E quando você se encontrar com desafio, porque não dá para dizer que não vai ter desafio, não existe, é contra o Evangelho. No mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, porque o nosso Senhor venceu o mundo. Então você entra no quarto da presença, deixa o seu impossível ali e volta para a palavra e se joga aos pés do Senhor e diz: Senhor, aconteceu isso, meu Deus, mas está tudo bem, porque o que eu quero é a tua presença. Se o Senhor me dá esse milagre, está tudo bem. Se o Senhor decidir não me dar esse milagre, está tudo bem, mas eu só quero a tua presença, é o suficiente para a minha vida. Essa história não é a história só de um milagre, é a história de uma família que decidiu não abrir mão da presença de Deus. A família que decidiu se reestruturar, mudar, para que a presença de Deus habitasse dentro daquela família, dentro daquela casa. Como estão seus sonhos hoje? E eu creio, irmãos, que hoje é uma noite, uma manhã, acho que é cortina, é uma manhã em que o Senhor
nos lembra que Ele pode fazer o impossível. Mas é Ele. Não aceitamos substitutos. A gente não quer o assistente do profeta. A gente quer o Senhor. Não há outra maneira, não há atalhos. Não há atalhos no Evangelho. É dedicação, é encorajamento. Eu estou aqui para encorajar os irmãos. Fazer um esforço. Convidar um amigo, convidar a sua família, convidar os seus. Estarmos juntos aqui no domingo, junto na quinta, junto na terça, juntos. Com a presença do Senhor no nosso meio. Porque eu sou testemunha disso. Eu já vi Deus mudando famílias nesse lugar. Eu já vi Deus mudando histórias nesse lugar. Eu já vi sonhos que morreram. Eu já vi Deus ressuscitando sonhos nesse lugar. Eu queria convidar os irmãos a ficarem de pé. Se Deus está na sua casa, se Deus está na sua família, tudo é possível. Hoje é dia de ou construir um quarto da presença, ou reconstruir o quarto. É possível que o quarto da presença tenha sido deixado para trás, está fechado, está cheio de teia de aranha em casa. Hoje é dia de reabrir o quarto da presença e falar: Senhor, estou aqui, e o Senhor é o Deus da minha família. Como Josué, a gente diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, pode reconstruir o quarto da presença ou construir o quarto da presença. Se você crê dessa maneira, ore comigo. Paz família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.